é que vocês estão hoje? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que não é sobre as crianças, é sobre vocês, pais que estão assistindo. A gente sempre traz temas sobre as crianças, mas hoje o podcast é para vocês. Então nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Dr. Tiago Holanda, médico e psiquiatra, para falar sobre a maturidade dos pais na criação dos filhos. Olá, sou Manuela Abreu, host do Na Sala da Diretoria, e aqui Juntamente comigo, Marcela Abreu, que eu já fui falando e nem me apresentei. sejam bem-vindos a mais um podcast. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Manu. Obrigado, Marcela, pelo convite. De nada, uma honra lhe receber. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos convidados. Tá bom, então meu nome é Tiago Holanda, eu sou médico, psiquiatra, sou daqui de Fortaleza, sou casado com a Lara, tenho 3 filhas, que são a Gabriela, a Catarina e a Rebeca, né? Acho importante falar que sou pai também, né? Sim. Às vezes as pessoas, quando querem ouvir a gente falar de um tema, querem saber se na vida pessoal a gente também passa por essas dificuldades. E sim, a gente passa por todas, né? E minha formação foi toda aqui. Eu estudei na Universidade Federal do Ceará, onde eu fiz o curso de medicina. Me formei aqui, fiz residência médica em psiquiatria também aqui em Fortaleza, no Hospital de Messejana. Fiz mestrado e doutorado em ciências médicas na Universidade Federal. E aí entrei para a carreira universitária, sou professor do curso de medicina da Unifor, entrei em 2012, faz 12 anos, né? E depois a gente passou um tempo com a família em São Paulo, onde eu comecei o pós-doutorado na Unifesp, né? Cursei o pós-doutorado, estou concluindo o pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Então, hoje, voltei para a minha clínica, para o consultório, onde eu atendo adultos, principalmente nas áreas de ansiedade, depressão e bipolaridade. E também sou professor universitário. Tudo bem. Perfeito. Tá vendo aí a sumidade que a gente está recebendo hoje, né? Olha a responsabilidade. E assim, para mim hoje vai ser um grande aprendizado, porque eu acredito que esse tema é extremamente relevante para nós que somos pais, né? E essa questão do autoconhecimento e das nossas ações, elas impactam realmente diretamente em quem nós somos como pais e como é que nossos filhos vão se desenvolver. E para começar, a primeira pergunta é, Tiago, como é que a gente pode definir que a pessoa é madura ou não? Interessante, né? Não, como a maturidade é um processo contínuo de desenvolvimento, não existe aquele ponto de corte, né? A partir do qual, pronto, aqui você é madura, né? A gente está falando aqui de maturidade emocional, maturidade psicológica. Então, existem outros conceitos, por exemplo, a maturidade física. Então, a gente começa a se desenvolver, crescer, tem a puberdade, o nosso sistema nervoso continua se desenvolvendo. Alguns estudos falam que até 23 anos. Então, do ponto de vista físico, biológico, né, a gente está completamente maduro ali na terceira década de vida. Maturidade profissional, por exemplo, que é outro conceito. Então, você começa na sua carreira e você ainda tem pouca experiência, mas você tem muita força de trabalho, você de repente trabalha em várias frentes, depois você vai amadurecendo profissionalmente, você encontra um lugar onde você se encaixa melhor, vai se afunilando, vai sabendo o que quer. Mas aqui a gente vai falar de maturidade emocional, né? Maturidade psicológica. Então, é um processo contínuo de desenvolvimento humano, que leva à formação de um adulto autêntico, saudável, realizado e inteiro, vamos dizer assim, né? Então, não existe um ponto a partir do qual. Então, nós estamos sempre em amadurecimento nesse ponto de vista emocional e psicológico. E, Tiago, ao longo desse desenvolvimento e amadurecimento, existe um desenvolvimento anormal e normal? Sim, existem várias teorias para o desenvolvimento psicossocial, né? Isso começou-se a descrever muito, estudar no final do século XIX, ganhou uma força muito grande com a psicanálise, né, com os escritos e a teoria freudiana, e a partir dali muitos outros autores ao longo do século XX ampliaram e desenvolveram teorias muito, muito ricas sobre o desenvolvimento psicossocial do ser humano, né, da infância até a velhice. Um deles é a teoria do desenvolvimento de Erik Erikson, que é um psicólogo que nasceu em Frankfurt, morreu na América do Norte, e ele descreve 8 fases de desenvolvimento, né? Então, uma maneira da gente pensar, Marcelo, assim, se existe um normal ou anormal, segundo Erik Erikson, em cada fase do desenvolvimento, a gente vivencia um conflito, e quando a gente consegue resolver de maneira saudável, a gente passa para a fase seguinte. Isso tem uma linha do tempo cronológica, então, por exemplo, os conflitos que vive uma criança de 2 anos
Claro, não são os mesmos conflitos que vive um adolescente, né, de 13, 14 anos. Mas para ele ter chegado na adolescência com um desenvolvimento considerado normal, considerado saudável, vamos chamar assim, ele precisa ter passado por essas outras fases de maneira bem sucedida, vamos dizer assim. E aí é que a ajuda dos pais, a gente vai falar hoje, é fundamental, né? Então, a gente pode dizer que alguma pessoa no percurso de desenvolvimento psicossocial, ela pode ter alguns pontos de fixação ou de falha. E que podem, sim, ser trabalhados e aprimorados em qualquer época da vida, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. E eu acho que a gente vai para a pergunta mais importante desse podcast. Como é que esse desenvolvimento psíquico dos pais influencia no desenvolvimento comportamental e emocional dos seus filhos? Essa é a pergunta de milhões, né? Exatamente. Existem teses e teses sobre isso, né? Vamos tentar falar aqui de uma maneira mais resumida. Quando a gente fala de pais, né? Então, pais e mães, não só pais e mães biológicos, mas qualquer pessoa, qualquer adulto que exerce ali a sua parentalidade, que é um conceito também da metade do século passado e que hoje tem sido muito explorado porque a gente enxerga muitas necessidades de aprimorar isso numa sociedade tão complexa, cheia de informação, né? Então, quando a gente fala de pessoas que podem e exercem uma parentalidade, a gente pressupõe adultos. Então, e num processo de amadurecimento considerado saudável. Aqui é importante a gente fazer um parênteses para tirar um pouco o peso que muitos pais e mães, principalmente mães, na nossa cultura, trazem de assim, eu preciso ser perfeito, eu estar totalmente pronto para ser pai e mãe, ou quando eu já sou pai ou mãe, aquela conflito o tempo inteiro de achar que não é um pai ou uma mãe bom o suficiente. Então, Aquela frase que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? na sua culpa, exatamente. Exatamente. Provavelmente é algo relacionado a ela que, à medida que a criança cresce, aquilo ali tem muito menos impacto do que o que ela pensa, a maioria, né? Mas, sim, existem outros padrões de parentalidade que a gente pode conversar hoje, que, sim, requerem atenção, né? Então, de que maneira impacta na criação dos filhos? As crianças, elas precisam que as figuras de parentalidade, que podem ser os pais biológicos ou os avós, né? Alguém que exerce esse conjunto de cuidados para o desenvolvimento e sustento, né, das crianças, sejam pessoas que garantam para ela confiança, estabilidade e uma certa, quando a gente fala de autoridade. O que é autoridade aqui, né? A nossa geração tem muito uma rejeição com esse nome. Né? Então, assim, a autoridade é confundida com autoritarismo. Mas se você pensar no significado de autoridade, né? Por exemplo, quem é na área de vocês, da educação, uma autoridade hoje, que você gosta de ouvir, quando essa pessoa vai dar uma entrevista, quando ela lança um livro, você quer ler. Para mim é o Cortella. A primeira pessoa que me veio à mente foi o Cortella, porque para mim, ele há tanto as falas, ele tem um equilíbrio, uma sabedoria. E tem muitas pessoas, assim, que são incríveis e que a gente admira demais. Eu tenho aí o pessoal da Metodologias Ativas aí que eu admiro muito na parte da Lilian Bassi. Mas exatamente, a autoridade autoridade. Isso. é a sabedoria. Isso. Então, são pessoas que inspiram para vocês credibilidade e confiança. Então, quando você precisa estudar ou recorrer a alguma coisa, você vai para a Lilian Bassi para ver metodologias ativas. Né? Vou para o Mohan também. Exato. Então, a autoridade é isso. Então, o pai, a mãe, né, ou a figura de parentalidade tem que passar para a criança assim, eu confio, e esse pai, essa mãe, essa pessoa, esse adulto que cuida de mim, ele vai ter respostas para as minhas perguntas. É uma palavra que a gente falou muito essa semana lá na escola, inclusive, que é o adulto de confiança. É construir essa questão da confiança mesmo, né? Eu acho que é isso. Veja, o adulto de confiança, ele é uma autoridade. Então, quando você consegue, o adulto, né, que passou por um bom desenvolvimento, que se conhece, que está num processo adequado de amadurecimento, ele vai representar para as crianças uma figura de autoridade, portanto, de confiança e credibilidade. Eu acho que a grande questão aí, e acho que o grande segredo, é a gente tirar aquele misticismo de que a autoridade, ela tem que ter a firmeza, aquele equilíbrio entre não ser
de uma certa forma, aquele disciplinador que causa o medo, né? É tirar isso do medo e sim ir para o lado do respeito, do fazer entender por que aquela ação é necessária naquele momento, né? Eu acho que essa firmeza sem vir com agressão, acho que é isso que a gente tem que entender. Perfeito. É mais ou menos nesse sentido. E, Tiago, quais são os sinais de que os pais estão enfrentando problemas emocionais e podem dizer que esse tipo de comportamento está influenciando no comportamento e desenvolvimento dos filhos? Tá. A gente pode olhar, mano, sobre dois aspectos, né? Dois prismas, né? O lado dos adultos, primeiro, depois o das crianças. A gente está falando de parentalidade, né? E você falou uma coisa muito certa, né? Que é essa firmeza com amor, com tranquilidade, né? Que é um modelo de parentalidade chamado de autoritativo, que é diferente do autoritário. O modelo autoritativo, os pais, eles conseguem exercer sua parentalidade, conseguem passar para os filhos essa autoridade, os filhos sabem que eles estão no comando, mas os filhos participam do seu próprio crescimento e desenvolvimento de acordo com a idade. Então, são pais que respeitam a autonomia, mas conseguem colocar limites claros de maneira dialogada. Então, isso é um modelo de parentalidade saudável. Quando a gente lê sobre isso, né, os autores são unânimes de dizer que nem toda pessoa tem um estilo só de parentalidade, né? Então, eu como pai, nem sempre eu adoto um estilo autoritativo. Tem horas que eu também me desorganizo, que eu também falho e vou para um modelo negligente, que são aqueles pais que são emocionalmente mais distanciados, que não se preocupam com todas as necessidades dos filhos, que os filhos até adquirem autonomia, só que de maneira desordenada, porque os pais não estão ali também para regular isso com outros limites. Existe outro modelo de parentalidade, que é o modelo autoritário, né? Então, que os pais colocam, é muito comum em gerações anteriores à nossa, né? Uma ou duas gerações Provavelmente anteriores. a dos nossos pais, né? Talvez nossos pais Nossos foram criados avós, eu nesse acho, modelo acho, de autoridade, nossos né? De modelo parental autoritário. Então, eles sabem que existem regras, a criança sabe que os pais esperam alguma coisa, mas isso não está muito claro. E eles são muito mais punidos pelos erros do que reforçados pelos acertos. Sim. Isso é um modelo de parentalidade chamado autoritário. Então, isso faz com que sejam crianças até disciplinadas, comportadas, mas com algumas dificuldades de fazer escolhas próprias. Quando ficam adultos, às vezes são crianças que têm Inseguros, né? inseguros ou que têm dificuldade para lidar com figuras de autoridade. Então, são pessoas que não vão lidar bem com um chefe, ou com um professor, um orientador, né? Então, são crianças que, às vezes, na escola já demonstram dificuldade para seguir regras, etc. Existe um modelo, então eu falei do negligente, falei autoritativo, existe o permissivo. O modelo de parentalidade permissivo é aquele que os pais se colocam mais como amigões dos filhos, né? Assim, eles podem... Eu sou carinhoso, sou caloroso, estou ali presente, eles podem me dizer tudo, então se colocam como pares. Então, isso leva a alguns problemas, por exemplo, na alimentação. Essas crianças podem comer tudo, né? E os pais deixam comer tudo. Já o negligente, ele até não gostaria que o filho comesse qualquer coisa ou comesse fora de hora, mas ele não está muito presente ali para ver. E os pais com essa característica permissiva estão ali e o filho quer, em vez de jantar, comer um pedaço de torta e ele pega, corta a torta e dá pro filho e come junto. E vira uma grande festa, E vira né? uma grande festa. Então, como é que os pais podem perceber, respondendo à pergunta da Manu, né? Que estão enfrentando dificuldades? Quando eles estão engessados, por exemplo, num padrão, num estilo de parentalidade que não está funcionando para aquela família, os filhos não estão conseguindo responder ou desenvolver. Às vezes, eu estou falando num adulto saudável, que não está passando por nenhum quadro psíquico, né? Nenhum transtorno psiquiátrico, nada. Estou falando de adultos saudáveis. Mas que mesmo assim, por alguma circunstância de vida, aquilo ali está engessado. Então, eles repetem erros, por exemplo, na criação dos filhos, ou quando os filhos começam a desenvolver comportamentos que são considerados distantes do desenvolvimento. A escola é uma parceira fundamental para isso, porque muitas vezes a família nem percebe que está desenvolvendo ali um conflito e
a escola percebe que a criança teve uma mudança de comportamento quando já é um aluno, né? Eu sempre falo que o problema ele vai desembocar na escola. Porque ele é mais difícil de desembocar em casa porque o convívio ele é restrito. Normalmente, hoje as famílias ou são filhos únicos, ou ele tem outro irmão, mas na escola ele está convivendo com um monte de gente, comportamentos diferentes, culturas diferentes, criações muito diferentes. Então, provavelmente, o primeiro sinal sempre vai ser na escola. E eu gostei muito da palavra que você usou. A escola é parceira da família. E muitas vezes a gente vê as famílias encarando como se nós fôssemos inimigos. Que a gente está numa ponta e a escola está na outra. E não, e na verdade a gente tem o mesmo objetivo, que é transformar aquele serzinho, aquela criança, aquele adolescente, em um adulto emocionalmente maduro, equilibrado, que vá para o mercado de trabalho e faça a diferença no mundo, né, Thiago? Legal. E às vezes a gente encontra muita resistência das famílias, assim, isso é uma grande dificuldade que eu, como diretora de escola, enfrento com as famílias, é essa resistência. E a gente tem setor de psicologia, e aí o setor de psicologia chama e o pai, não, mas o que é que você quer conversar comigo? O que é que não? Não, eu não concordo. E é isso, eu acho que quando a gente detecta desde pequeno, a gente consegue tornar esse adulto maduro, né? E a gente vai levar também a autorreflexão como pais, né? Uma pessoa que fala muito sobre isso é a Isa Minatel, não sei se você conhece. Ela tem uma régua que vai do pai permissivo ao pai autoritário. E aí a grande questão é a gente conseguir ficar no meio da régua, né? E encontrar o equilíbrio. É uma pessoa que fala muito, escreve muito, tem até canais no Instagram, grava podcast também, fala muito sobre esse assunto. É bacana da gente Legal. assistir também. E aí, Thiago, eu queria saber como é que esse desenvolvimento e esse amadurecimento saudável contribui para a boa criação dos nossos filhos. Sim, é importante, né? Porque, como você falou, a escola é parceira, mas também a gente não pode delegar para a escola todas essas responsabilidades. Eu acho que a escola ela detecta muito facilmente os problemas. Às vezes, uma criança que começa a manifestar algum sinal de preocupação, vamos chamar assim, às vezes é um sintoma de coisas que os pais estão vivenciando, né? Então, eu recebo muitas vezes, né, pessoas que disseram, não, a escola nos chamou porque o fulano, né, meu filho ou a filha, estava apresentando isso. E aí, quando eles estão abertos a ouvir e a tentar entender, eles começam a ver que, às vezes, a criança estaria ok, mas ela está, de uma forma, através de seu comportamento, falando de um problema que está existindo na casa. E, às vezes, é com um dos adultos ou com os dois, né? Quando eles estão saudáveis, mentalmente saudáveis, eles têm a capacidade de passar para os filhos, através do exemplo, da convivência, do diálogo, o desenvolvimento dessas habilidades, das virtudes, de competências. Então, adultos mentalmente saudáveis não são adultos perfeitos. Então, isso a gente Isso é bom deixar bem claro. deixar bem claro, né? Inclusive, no processo de amadurecimento, uma das características é eu consigo assimilar as experiências, eu passei por fracassos, eu passei por decepções e consegui assimilar as experiências daquilo. Então, alguém perfeito não existe, né? E alguém que é maduro, com certeza é imperfeito, porque através dessa imperfeição foi crescendo. Então, sendo adultos maduros, eles conseguem transmitir para os filhos esse ambiente, vamos dizer assim, em que ele pode facilitar o desenvolvimento de uma criança que depois, como você falou, Manu, vai ser um adulto saudável, um adulto funcional, um adulto feliz, né? Um adulto competente. Quando existe alguma falha grave no amadurecimento de um adulto que depois se torna pai ou mãe, às vezes existe um comportamento um pouco infantilizado ou muito infantilizado, dependendo da característica. A que eu me refiro? Veja só, uma criança de 2 anos, ela entende que os pais, a casa, a babá, a avó, eles estão ali para servi-lo, né? Então, ele ainda não tem uma consciência de que ele não é o sol, vamos dizer assim, né? Mas ele entende que as coisas giram em torno dele. Até porque é muito normal, nesse momento, nessa fase, o egocentrismo, né? Isso, exatamente, exatamente.
Não é normal uma pessoa de 30 anos funcionar assim. Aham. Mas isso existe. Demais. Então, é uma falha de amadurecimento, né? A gente estava aqui antes de começar a conversa falando do livro A Maturidade, do Rafael Cifuentes, e ele usa uma metáfora do girassol. Então, um girassol novo, jovem, ele é exuberante, ele é bonito, ele é colorido, ele está bem erguido, ele está à mostra, né? Um girassol maduro, ele tem menos cor e ele é meio murcho para baixo. Mas por quê? Porque ele está cheio de sementes cheias de óleo, com muita fecundidade. Então, o girassol maduro, ele serve muito mais para o ambiente do que para ele mesmo. Então, ele deixou de ser o centro. Então, é como se a gente passasse ao longo do amadurecimento por uma revolução tipo do Copérnico, né? Não é a Terra, o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Então, assim, o mundo não gira em torno de mim, eu sou um elemento disso. E os pais saudáveis, né, que têm essa capacidade de guiar os filhos, como a Marcela perguntou, eles sabem que eles também não são o centro. Eu estava vendo esse mês na internet uma influencer da Europa que fala sobre temas de educação, mostrando como ela lida com a birra de uma filha de uma maneira totalmente disruptiva, agressiva. E o comentário que ela fazia era assim: eu ganhei a disputa. Então, ela se colocava como sendo pá de uma criança de 3 anos, 2 anos e meio. O pai não tá para ganhar porque ele não tá competindo com o filho. Eu ia entrar exatamente nesse tema, que eu vejo muito a competição, principalmente quando a gente está se tratando de adolescentes já. Essa competição entre pai e filho, mãe e filha. E não, porque o meu é como se assim, o meu sofrimento é maior do que o seu, porque você está passando por isso, mas eu. E assim, cara, se a gente é pai e mãe, a gente precisa estar ali para orientar, a gente precisa não se igualar, né? Exatamente. Que passa também por os pais se interessarem de maneira genuína pelo problema dos filhos, né? Então, é assim, parar e ouvir, e o filho entender que ali existe um acolhimento, né? Meu pai e minha mãe, eles entendem, provavelmente o que eu estou passando para eles não é tão grave, porque eles já passaram por isso, mas eu entendo que eu posso recorrer a eles e eles podem me dar um suporte. Se for um pai ou uma mãe imatura, que portanto é autocentrada, ela vai tender a invalidar o sofrimento dessa criança ou desse adolescente. Porque aquilo ali para ela não importa. De fato, para ela não, mas importa para o filho ou para a filha. Então, é necessário um amadurecimento para você sair do centro ali e colocar aquela questão que a criança traz como sendo a figura, né? E você é o fundo. Perfeito. E, Tiago, acontecendo todos, eu acho que não só acontecendo Eu acho todas que essas... é a segunda pergunta mais importante. E vocês vão ver que eu sou tipo a Renaudet dessa pergunta, tá, gente? Qual é, Manu? A gente sabe que não só quando a gente percebe na criação dos nossos filhos que vem esses desafios e que talvez o nosso comportamento ele precise evoluir, né? Eu queria saber a tua opinião da importância da terapia e do autoconhecimento para os pais, né? E esse impacto da terapia, do Para ter autoconhecimento filhos emocionalmente mais saudáveis, entendeu? Porque eu sou a Renaudet desse assunto, né, gente? Porque terapia comigo e autoconhecimento é assim, quem chega para conversar comigo, eu tô, vamos comigo? Eu vi a Marcela nessa semana fazendo aí uma apologia à terapia, né? Como uma excelente ferramenta para autoconhecimento e Porque eu desenvolvimento. passei por uma situação, Thiago, essa semana, que se eu não tivesse terapeutizada, assim, se fosse uma pessoa com muito autoconhecimento, talvez eu tinha ido bater na delegacia, entendeu? Entendi. Isso é uma coisa que você está falando importante, né? Que a maturidade também passa pela capacidade de se autorregular. Sim. Provavelmente nesse episódio você sentiu raiva, né? Com certeza. Mas como uma adulta em amadurecimento, você consegue ali regular isso, né? As emoções negativas e escolher um comportamento que seja mais adequado, né? Então, o autoconhecimento ele é importante. Eu não sou daquelas pessoas que diz que todo mundo precisa de terapia. Eu acho uma generalização até perigosa, porque no Brasil, por exemplo, poucas pessoas fazem terapia por 2 motivos. O acesso é muito difícil
né? O SUS tem psicoterapia, mas é impossível qualquer sistema de saúde oferecer para a população de maneira muito abrangente terapia individual nos moldes que a gente considera ideal, né? O sistema de saúde suplementar também não consegue. Estou falando também dos planos de saúde e tal. Então, por 2 motivos, os brasileiros não fazem muita terapia. Por dificuldade de acesso, ou por desconhecimento, ou por estigma. E o particular acaba sendo caro, né, Thiago? Porque a gente tem uma pessoa dedicada para você entre 45 e uma hora. E aquela pessoa, no final do dia, ela tá vendendo o tempo dela. Sim. Então, não é uma coisa barata. Então, a gente já puxa mais a régua, né? Puxa mais a régua. Então, eu não acho que todo mundo precisa, mas é verdade que no Brasil, muito mais gente precisaria estar fazendo. Então, se você que está ouvindo aqui o podcast na sala da diretoria está em dúvida se precisa fazer o terapia ou não, provavelmente você tem demanda para fazer. Né? Essa pergunta e esse questionamento já é um motivo para você ir para a terapia. E a terapia ela não é a única forma de autoconhecimento. Né? Então, quando você, por exemplo, busca ler, nós brasileiros lemos muito pouco. Então, quando eu leio literatura mesmo, né, em geral, ou quando eu leio livros sobre educação de filhos, sobre amadurecimento, bons livros, né, eu tenho que buscar boas referências. Então, quando eu busco conhecimento, que não é só informação. Informação a gente tem muito na internet, né, nos meios de comunicação. Mas quando eu busco conhecimento, quando eu busco seguir alguém de referência, uma autoridade naquele assunto, quando eu tenho, por exemplo, valores que são estáveis, que são sólidos, que são fortes para guiar as minhas ações, né, eu também estou contribuindo para me conhecer melhor. E, claro, a psicoterapia. Então, a psicoterapia ela não é só para quem está doente. Isso é outro problema que a nossa sociedade tem enfrentado. Como, de fato, tem aumentado muito os casos de ansiedade e depressão, o Brasil é o país com maior incidência de transtornos de ansiedade do mundo. E um dos maiores com incidência de depressão. É por isso que você fala que o Brasil, os brasileiros, eles precisariam da psicoterapia? Precisariam mais do que o que fazem, é verdade. Entendi. Então, a gente, claro, para essas pessoas a terapia ela é fundamental. Mas eu não preciso ter um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, um sofrimento grave para buscar terapia. Então, se eu estou lidando com dificuldade na educação dos filhos, no casamento, dificuldades profissionais, de adaptação, de convivência, não é? Até de colocação profissional mesmo. Então, a psicoterapia ela é muito importante para guiar isso, porque você vai ter uma pessoa que, segundo uma certa técnica, uma abordagem, existem várias, ela vai te ajudar a ver melhor o problema que você não está vendo. Né? É como o elefante na sala. Então, a gente está aqui conversando, tem um elefante na sala, e a gente está falando sobre essa água, sobre o microfone, sobre as câmeras, ninguém menciona o elefante, né? E alguém chega e diz assim, vocês repararam que tem um elefante aqui? Né? Às vezes é a escola que faz esse papel, que chega para a pessoa e diz, tá acontecendo alguma coisa, porque o fulano, filho de vocês, até o ano passado ele não era assim. E aí essa pessoa, ela precisa se conhecer, e a terapia é uma ferramenta fundamental para isso, mas que infelizmente não está acessível para todo mundo, para que ela consiga resolver esse conflito e, portanto, ajudar nessa criação dos filhos, né? Isso é muito importante. Então, acho que uma mensagem importante dessa pergunta, Manu, não preciso estar doente para ir para a terapia. Pelo contrário. Então, se eu puder ir saudável para melhorar, para amadurecer, para virar esse girassol que não sabe que ele não é o centro do jardim, mas que ele está servindo e produzindo, é uma boa. E, Thiago, depois da gente conversar sobre tudo isso, quais são as estratégias que os pais podem adotar para manter o equilíbrio da saúde mental durante essa questão dos desafios que a parentalidade traz e que muitas vezes a gente não está preparado para enfrentar, né? Sim, é uma coisa importante, né? Algumas mensagens importantes. A gente já falou aqui, que é aliviar um pouco para aqueles pais que têm a culpa. A culpa, ela nem sempre vai me levar a agir de forma a resolver isso que você perguntou. A culpa ela vai me jogar para o passado, vai me colocar num momento, numa situação, né, num lugar em que eu me puno pelos meus erros e pronto. É diferente da responsabilidade. A responsabilidade ela me joga para o presente e para agir no futuro. Então, bom, eu posso ter errado nisso aqui,
mas eu tenho a responsabilidade de corrigir. Então, ela me coloca em ação. Então, isso é um ponto importante. A outra coisa é dizer para as mães, sobretudo, para os pais também, mas na nossa cultura isso é muito comum nas mães, que não se comparem com as outras mães. Principalmente com as mães que você vê na internet. Eu ia dizer isso, com o advento das redes sociais. Isso é muito cruel, né? Muito cruel com os pais, sobretudo com as mulheres, né? Ei, As sabe o que é mães. uma culpa enorme? As lancheiras que as mães postam nas redes sociais. Aí a gente olha assim, mas eu só tô mandando uma garrafinha com um sanduichinho. E tá tudo bem, viu, gente? Tá. Eu digo que a gente tem que. Essa é uma frase que a Marcela fala muito. A gente tem que entregar o que a gente consegue, Sim. né? E assim, e dar o nosso máximo. Então, se eu preciso estar sem ajuda de alguém externo, né? Se eu preciso estar com a minha filha organizada, com as coisinhas arrumadas, eu não vou alimentada, eu não vou conseguir, talvez, fazer a frutinha em formato de coração, e tá tudo bem, né? Sim. E assim, e acho que os nossos filhos, eles têm que entender muito que nós estamos colocando aquele carinho mesmo na banana indo in natura, e tá tudo Sim. bem, né? E eu acho que às vezes o que a gente tenta trazer, talvez, é um universo que não existe de conto de fadas, e a vida não é assim. Os nossos filhos precisam entender a realidade, né? E acho que muitas vezes quando nós, claro que a gente quer dar sempre mais, né? Eu acho que a gente quer dar mais até do que a gente recebeu como educação, e é nisso que começa, eu acho que a disfuncionar, sabe? Sim. A culpa ficar maior e você, de repente, não está emocionalmente equilibrado para o que mais importa. E aí, puxando só esse gancho para te deixar terminar a responder a pergunta que eu fiz, mas, por exemplo, eu acho que foi muito difundido nesse mês, a história do cabelo maluco. Era para ser uma coisa muito divertida e começou sendo muito legal, mas a gente viu muito esse mês nas redes sociais e que, enfim, todo mundo acabou adotando as escolas e que virou uma grande competição entre as mães. E que às vezes as crianças nem queriam aquilo, elas queriam uma coisa mais simples, elas só queriam Que botar um muitos não queriam, né? queria só botar um carrinho, um laço, Sim. enfim. E acabou virando um grande movimento. E aí no final eu vi até um meme que as mães tudo descabeladas, dizendo que quem tá maluca sou eu. Mas porque virou uma grande competição, né? Por conta das redes sociais. E a gente não parou e escutou o que os nossos filhos queriam. A gente Exato. só quis mostrar e competir. Exato, aquele cabelo super articulado, ou aquela lancheira muito, uma escultura em forma de, um fruto em forma de escultura, muitas vezes não é a necessidade do seu filho, provavelmente não é. Provavelmente não é. Então, a segunda coisa, né, é essa, não se compare, né, e achar que aquele modelo ali de parentalidade é melhor do que o seu, então o seu tá errado. Isso também não lhe leva a agir, a melhorar. Então, você tem que olhar para a sua realidade, para a realidade da sua família e ver o que você pode melhorar ali. Isso lhe leva para a ação, né? A outra coisa que eu falo muito para as minhas pacientes, mulheres sobretudo, mas também para os pais, é que, veja só, nem tudo que acontece com seu filho ao longo da vida dele é culpa sua. Ou é resultado ou consequência direta de uma coisa que você fez ou deixou de fazer. Então, por exemplo, as notas que seu filho de 14 anos tira, elas são dele, elas não são suas notas. Da mesma maneira que também, se ele for muito bem, tem mães que trazem o mérito para si, né? E o menino se esforçou muito, uma prova difícil, tirou uma nota boa, a mãe traz o mérito para si. E se ele for mal, ela acha que ela tá errada também, né? Então, isso também não é bom, porque ela tá projetando no filho uma coisa que é dela. Eu digo assim, ó, quando você estava com esse filho, quando a mulher me traz um problema com um filho específico, né, o João, você estava com o João na barriga, ele ia para onde você ia. Se você estava mais parado, ele ficava quieto. Se você ia para um lugar barulhento, ele estava num lugar barulhento. Depois que ele nasce, no primeiro dia, ele ainda tem uma ligação forte com você, mas já é menor. Depois ele começa a andar. Depois ele começa a ir para a escola. Depois ele vai passar o fim de semana na casa dos amigos. Depois ele casa. Depois ele tem filho, ele tem a casa dele. Mas tem mães que ainda entendem, né, que tudo que acontece na vida desse outro adulto, que uma vez foi um bebê no braço dela, é consequência direta dos erros dela. E não é. E não é. Então, isso é outra coisa importante. Por outro lado,
tem pais que a gente precisa puxar um pouco a orelha e dizer, olha, tu é um adulto. Tu tá com uma criança aqui que precisa se formar um adulto saudável. Então, sai do centro do universo, né? Coloca a tua vida ali em ordem, segundo valores que você entende que são importantes, que são estáveis, que são constantes, que são nobres, que são elevados, e ordena a tua vida em torno disso. Trabalho, horários, educação dos filhos, impor limites, né? Essa postura da culpa também faz com que alguns pais tenham medo de que os filhos não gostem deles, que é uma postura imatura. Então eu vou agradar você para que você goste de mim. Se eu adotar isso com meu filho, eu também posso ser permissivo, por exemplo, né? Então, e tem outros pais que, quando os filhos nascem, ou quando estão na barriga, eles já acham que os filhos são seus credores, eu estou devendo. Se eu não fizer uma festa de um ano, aquela criança vai ser traumatizada. Usam essa palavra, né? Do trauma. Aquela criança eu vou estar em débito com essa criança o resto da vida. Uma criança de um ano não tem necessidade de fazer uma festa de um ano. Você pode até fazer, mas não entender que você deve aquilo para aquela criança. Né? Os filhos não são seus credores. Você deve a eles muita coisa, sim. Mas essa balança aí de você achar que está sempre em débito pode lhe levar a um comportamento de neurose. De você querer fazer tudo por eles, resolver tudo por eles e tirar a autonomia, não deixar que eles errem, né? E a longo prazo até gera uma grande frustração, porque como você falou, esse adulto, né, esse adolescente, ele vai cada vez procurando seu espaço, seu ambiente, e escolhendo suas amizades. E quando a gente tem essa relação, que o meu marido usa muito, as palavras simbiótica, isso também gera, quando ele vai tentando se afastar, uma frustração dessa mãe. Mas por que que você não quer ficar comigo? Mas eu faço tudo por você. Mas por que que você quer? E a gente precisa entender que a gente cria os filhos para o mundo e é normal, natural, principalmente na adolescência, que eles vão querer ter o mundo deles, a vida deles, e que a gente vai ficar um pouquinho mais no bastidor. Mas, né, se a gente for aquele adulto de confiança, ele sempre vai voltar para perto da gente. Então, eu acho que esse equilíbrio, ele é fundamental. Outra coisa que é a próxima pergunta, né, que eu acredito que seja fundamental, é a questão da comunicação, né, da comunicação eficaz entre as pessoas que estão exercendo a parentalidade, que como você disse, muitas vezes, às vezes não é o genitor, o pai e a mãe, às vezes é os avós. A minha pergunta é, como é que é a comunicação eficaz? Você falar a mesma língua, né? Você ter as mesmas regras, estar colocando um direcionamento único para essas crianças e esses adolescentes, contribui para o desenvolvimento saudável, tanto de forma equilibrada, né? De forma emocional dessas crianças e adolescentes. Tem uma regra importante assim de comunicação que vale não só para pais e filhos, né? Uma comunicação eficaz, ela não se estabelece no momento em que eu esteja tomado por raiva ou por medo. Então, é a primeira coisa. Então, o adulto identificar ou por outros sentimentos, outras emoções negativas. Então, os pais, eles estão no comando. Então, aquele modelo que a gente falou do autoritativo, que é uma autoridade firme, amorosa, né? Ele é um adulto maduro, é um adulto saudável, que ele entende que ele está no comando. Que uma situação com uma criança, um bebê ou uma criança ou um adolescente que traz conflito, pode desenvolver nele sentimentos negativos ou emoções negativas de frustração, de raiva, de tristeza, e que naquele momento pode ser que a comunicação esteja prejudicada. Então, se ele conseguir se dar conta disso e na hora de abordar a criança ou o adolescente deixar isso de lado, então é um primeiro passo para a comunicação se estabelecer. A segunda é entender que o filho, a criança, também está sofrendo. Então ali traz sofrimento. Então uma criança de 2 anos que faz birra, ela está fazendo birra porque ela não consegue se comunicar de uma maneira mais madura. E tá ok para essa idade. Né? Então eu não vou disputar, eu vou fazer uma birra maior para eu ganhar. Isso também vale, por exemplo, para um adolescente, que de outras formas também faz uma birra, né? Que é uma rebeldia, uma tentativa de ruptura. Ele quer se mostrar o contrário dos pais, né? Para se afirmar como um indivíduo diferente dos pais. Então, ali uma estratégia de comunicação também primeiro, eu me interessar genuinamente pelo problema. O adolescente vai trazer conflitos para o pai, que às vezes para o pai é bobagem, mas ele tem que entender que para aquela idade ali,
com as ferramentas que ele tem, é importante. Então, o pai é o adulto, eu sou o adulto, a mãe é a adulta, ela é adulta. Então, eu tenho que me colocar ali, sentado ao lado, com uma autoridade, o adulto de confiança, mas que está se interessando. E aí eu deixo ele assumir ali algum papel de colocar suas necessidades, de fazer suas escolhas, permito que em algum momento ele erre, para que na hora de eu comunicar, ele não esteja simplesmente revoltado com os pais. Não, meu pai se interessou por mim, ele me deu uma certa autonomia e eu errei. Então, a responsabilidade do erro é minha, mas talvez meu pai ou minha mãe, ou minha figura de parentalidade, né, possa me ajudar nisso. E aí o filho vai naturalmente tender a buscar o pai. Se você tem pais que têm um padrão autoritário ou negligente, o filho não vai recorrer aos pais para se comunicar, para conversar, porque ele vai entender que de um lado ele vai encontrar repressão e do outro ele vai encontrar ausência. Então, esse modelo de parentalidade que é mais firme, mas ao mesmo tempo é acolhedor, ele passa por isso, por entender que o adulto está no comando, que a criança ou o adolescente está trazendo um sofrimento, que ele tem que se interessar genuinamente por aquele problema e criar espaço de conversa. Nem sempre é uma reunião com a família toda. Tem horas que o filho vai precisar conversar só com o pai, sem a mãe. E a outra coisa que em famílias, né, que tem duas pessoas que são figuras de parentalidade, porque tem famílias monoparentais. Família que tem duas pessoas, essas duas pessoas precisam estar na mesma página. Eu ia fazer essa pergunta. Tá até fora do script, gente, mas eu ia fazer essa pergunta agora. Era uma pergunta meio afirmação, que é assim, você falou que tem horas que a criança, o adolescente vai precisar falar só com um. E às vezes, a gente entender que a gente precisa ter esse momento, esse vínculo com o nosso filho. E não quer dizer, porque a gente está tendo sozinho, que a gente está excluindo o nosso parceiro de alguma forma. Mas respeitar quando a criança disser, mãe, eu quero contar só para você. E pai, eu quero falar só para você. A gente entende que tem coisas que têm que ser compartilhadas, que são inegociáveis. Mas quando é uma coisa que não é inegociável, que a criança e que esse genitor, ele respeite isso. E não a criança sai, ele bate a porta e vai contar para o seu parceiro ou para outra pessoa, porque isso perde a confiança. E, né? Então, isso é muito, muito sério, muito importante. Eu acho que eu falei isso essa semana para uma família. E eu acho que você concorda comigo. E o outro caso é que a gente está vendo muito isso acontecer, cada dia mais frequente, é a questão de pais separados. Como os pais separados podem fazer essa questão de ter um discurso alinhado, essa linguagem, porque eles se separaram, mas eles não se separaram dos filhos, né? E eu tenho sofrido muito lá na escola com esse problema, que na casa da mãe eu tenho uma regra, na casa do pai eu tenho outra, e às vezes ainda entre os avós, no meio, e é outra. Então, como essas famílias que são separadas, genitores são separados, podem fazer para alinhar esse discurso e a gente conseguir que a criança tenha esse equilíbrio? Quando são adultos maduros, Marcela, provavelmente adultos maduros passaram por conflitos ali naquela relação que não necessariamente levou à separação, mas algumas vezes adultos maduros, por algum motivo grave, chegaram à conclusão que não seria melhor continuarem morando juntos. Se são adultos maduros, eles vão conseguir fazer isso muito bem. Existem famílias que conseguem, né? Eles estão separados, não têm mais uma vida em comum, mas estão na mesma página, estão de acordo. Porque ao longo da vida inteira, enquanto viveram juntos, desenvolveram isso. Mas, se a gente está falando de um casal em que um dos dois, ou os dois, tem problemas sérios de amadurecimento, provavelmente eles já não tinham isso quando moravam juntos. Provavelmente eles já tinham esses conflitos. E talvez isso esteja relacionado, essa imaturidade, com a causa da separação. Não necessariamente, mas pode. E aí, quando se separam é mais difícil. Por isso que alguns avós se intervêm tanto, que eles se angustiam. A maneira deles, do jeito deles, com pena dos netos. E veem que um dos dois, o filho, a nora, a nora, o genro, são imaturos e eles acham que precisam intervir, enfim, com a melhor das intenções. Aí é mais difícil, né? Mas se você tem dois adultos maduros, isso é possível. Claro que eles vão passar por uma fase de conflito, né? Ali, quando o problema surge, até o momento em que eles decidem se separam e depois vão entrar num novo momento de equilíbrio com esse novo cenário.
esse momento aí, mesmo para quem é muito maduro, ele não é fácil. E para as crianças também é difícil, eles sofrem, né? Mas isso que a gente está falando para os pais separados vale também para os que moram juntos, né? Bom, estamos na mesma página. E eu não posso descredibilizar o outro. A gente fala de alienação parental, mas às vezes é uma coisa até menos grave, mais sutil. Então, o pai vê que a mãe cometeu um erro ali na condução do filho, ou o contrário. Bom, eu vou tentar finalizar aquele momento ali da maneira mais tranquila e saudável, e depois eu converso. Eu acho que não deveria ter sido assim. Teria sido melhor assim. Porque se um dos pais, né, invalida o outro na frente das crianças, aquele outro perde a autoridade. A criança vai perder a credibilidade que ela deve ter num adulto de confiança. Então, a primeira coisa é isso, tem que ser muito parceiros nesse ponto, né? Eu posso até não concordar com uma coisa, mas eu tenho um momento de fazer isso. A não ser que seja grave, que eu tenho que intervir na hora, mas normalmente não é. Né? Então, eu não posso prejudicar para as crianças a imagem que eles têm da mãe. A mãe não pode prejudicar a imagem que as crianças E têm do até de pai. coisas bestas, até questão de alimentação, né? Que às vezes um deixa, o outro não deixa. Não, pode comer, isso é besteira. É o respeito, né? Exato. Eu acho que é o respeito. E cumprir os combinados, né? Às vezes a mãe, por exemplo, que controla melhor essa alimentação, diz, olha, hoje vou passar o dia fora, você vai ficar com seu pai e as regras do pai. Se o pai decidir dar pipoca com Nutella, ela disse que era regras do pai. E ali tá ok. Então, ela tem que até o filho dizer, aí a criança vai dizer, né? Papai deixou eu comer pipoca com Nutella, né? E ela vai dizer, tudo bem, eu não acho a melhor comida, mas a gente combinou que hoje era a regra dele, então tudo bem, né? Então isso é um modelo que funciona bem, né? De parceria e cumplicidade entre os adultos. Que legal. Eu acho que para a gente finalizar, Thiago, eu queria saber quais são os maiores mitos sobre saúde mental na questão da parentalidade e que você observa na sua prática clínica. Sim, um deles a gente já falou, né? Que é esse mito de que tudo que acontece na vida do meu filho é uma consequência direta de um erro meu. Talvez por isso alguns pais, quando a escola chama, eles já vão na defensiva, porque eles acham que a escola vai apontar um erro deles. E normalmente não é isso, né? A escola vai mostrar para eles um sintoma e que eles podem e devem estar interessados em ouvir e em corrigir. Então, tem muito a ver essa postura defensiva e até resistência, Manu, de algumas pessoas buscarem a terapia por isso, porque acham que, bom, aquilo ali vai apontar meus erros, né? Outra coisa é que os méritos do filho ao longo da vida inteira são consequência direta dele. Tem sua colaboração e tem que ter mesmo, né? Então, os pais de vocês com certeza deram boas ferramentas para vocês se desenvolverem e serem essas profissionais boas e essas mulheres boas, esposas boas, amigas boas que vocês são hoje. Mas o mérito não é todo deles, né? Principalmente do protagonismo seu, que você é uma adulta saudável hoje, né? Então, esse é um mito muito comum na nossa cultura, né? De que essa coisa reflete diretamente. A outra é dos pais que acham que precisam resolver tudo para os filhos. Eles não podem sofrer. Então, eles não podem ter necessidades não resolvidas. Eles têm que ter o aniversário de 1 ano. Eles têm que ir para a Disney com 15 anos. Isso é um mito muito grande. Tem pais que não podem oferecer isso e sofrem. Sim. Né? E outros que cobrem o menino de coisa e às vezes nem é uma necessidade. Né? E ele nem queria isso, ele queria presença física. Né? Queria presença física, queria tempo de qualidade, queria outra coisa que ele nem disse, que os pais nem ouviram. Então, assim, outro mito muito comum é esse, né? Eu tenho que dar, porque eu não tive, ainda tem isso. Ele vai para outro polo, então meus pais não me deram, ou por falta de condições financeiras, ou por negligência, e aí eu quero compensar isso tudo no meu filho. Né? Isso também é outro mito muito comum. Então são coisas que adoecem os próprios adultos, né? E levam a crianças inseguras, ou medrosas, ou com baixa autoestima, ou dificuldade de fazer suas próprias escolhas. Né? Esse é outro mito constante. O que eu mais lido na prática clínica. Então, as pessoas que me procuram, os adultos que me procuram, estão passando por situações emocionalmente e comportamentalmente desafiadoras. São pessoas que estão vivenciando ansiedade ou depressão. E é claro que naquele momento de adoecimento, o exercício da parentalidade vai estar prejudicado. Então, a gente também tem um trabalho de aliviar um pouco aquilo e entender, olha, se você estivesse passando por um câncer, uma cirurgia no coração, seu papel de mãe ou de pai também estaria prejudicado. Seu filho não vai carregar uma sequela para o resto da vida porque você teve depressão
quando ele tinha 12 anos. Você está aqui para tratar e retomar a sua vida inteira, não só a sua vida como mãe, porque você tem outros papéis Sim. que a doença afeta, a depressão afeta, por exemplo, né? Então, na minha prática clínica, Marcelo, esse é um mito forte, né? Que assim, eu não tinha o direito de adoecer, eu estou com depressão e meu filho vai ser prejudicado por isso, né? Então, essa relação aí muito direta que as mães trazem, às vezes, é pesada demais e não é verdade. O Tiago, assim, para mim hoje foi É uma aula, uma né? aula e assim um momento de muita reflexão. É. Acho que eu fiquei um pouquinho mais quieta porque acho que quando a gente é pai, mãe, esse é um assunto que ele é extremamente importante, né? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado tanto quanto eu e que vocês levem esses conselhos, essa aula que o Thiago trouxe aqui para a gente hoje para melhorar a parentalidade de cada um de vocês. Eu tentei ficar mais quieta hoje, mas tinha tanto assunto que dava para puxar que eu acho que a gente vai ter que ter o Thiago Holanda parte 2, gente. Exatamente. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Obrigada, Thiago, por ter Thiago. vindo, compartilhado tanto conhecimento bacana. E é isso, então até o nosso próximo podcast, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.